Márcio instalou câmeras escondidas por toda a casa. Estava certo de que a nova babá, como todas as anteriores, acabaria sendo uma fraude. Mas as gravações mostraram algo completamente diferente. Seu filho de 3 anos fazendo algo que ele jamais imaginou. E isso o despedaçou por dentro. Márcio Cavalcante tinha 30 anos e tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma casa de 3 andares nos Jardins, carros importados, uma conta bancária que crescia a cada mês. Mas nenhuma fortuna podia devolver o que ele havia perdido há 8 meses. A paz. Aquela paz simples e cotidiana que desapareceu quando sua esposa Isabela morreu num acidente. Agora, vivia sozinho com Gael, seu filho de 3 anos, um menino de olhos enormes que a cada dia se parecia mais com a mãe. E essa semelhança era uma faca no coração de Márcio toda manhã. Preciso de outra babá, tinha dito ao seu assistente 2 dias atrás. Era a 13ª em 8 meses. Márcio sempre encontrava razões para dispensá-las. Chegavam atrasadas, usavam o celular sem parar, não seguiam as instruções ou simplesmente algo nelas não lhe inspirava confiança. A verdade era mais complicada do que isso. Ele não suportava ver outra mulher cuidando do seu filho. Cada abraço que uma babá dava em Gael o despedaçava, porque aquele abraço deveria vir de Isabela. Mas Isabela não estava mais ali, e Gael precisava de alguém. Naquela manhã de segunda-feira, Márcio desceu as escadas ajeitando a gravata. O silêncio o atingiu como sempre. Antes havia risos, música, vida. Agora, apenas ecos. Seu Márcio, Dona Conceição, a empregada doméstica, apareceu enxugando as mãos no avental. O Gael já tomou café da manhã. Está no quarto dele brincando. Sozinho? Sim, senhor. Como o senhor pediu. Sem televisão, sem tablet, só os brinquedos dele. Márcio assentiu, ignorando o pequeno nó no estômago. Era melhor assim. Gael precisava aprender independência cedo. O mundo não era gentil com os fracos. A que horas chega a nova babá? Às 10, senhor. Uma tal de Fabiola Queiroz. Márcio conferiu o relógio. Tinha 40 minutos antes de ir para o escritório. Tempo suficiente para estabelecer as regras desde o início. Subiu até o quarto de Gael. Seu filho estava na tapete, rodeado de blocos coloridos, montando algo que parecia uma torre. Bom dia, Gael. O menino ergueu a vista. Aqueles olhos cor-de-mel, idênticos aos de Isabela, o encararam com cautela. Bom dia, papai. Márcio sentou-se na cama, e não no chão ao lado do filho. Havia uma distância entre eles que ele mesmo criara, tijolo por tijolo, dia após dia. Hoje vem uma babá nova. O nome dela é Fabiola. Gael assentiu devagar. Já estava acostumado. As babás chegavam e iam embora como as estações do ano. Preciso que você se comporte bem. Eu sempre me comporto bem, papai. E era verdade. Gael era tranquilo. Quase tranquilo demais para 3 anos. Não fazia birra, não chorava, não pedia nada. Às vezes Márcio se perguntava se isso era normal. Se um menino tão pequeno deveria ser tão contido. Eu sei, filho, você é um bom menino. Gael esboçou um sorriso pequeno, que desapareceu quase que imediatamente. Márcio quis dizer mais. Quis abraçá-lo, perguntar como ele estava, se sentia a falta da mãe. Mas as palavras emperravam como sempre. Havia um muro invisível entre eles que ele não sabia como derrubar, ou talvez não tivesse coragem de tentar. Vou indo, até a noite. Tchau, papai. E assim, sem mais nada, Márcio saiu do quarto, fechou a porta atrás de si e se apoiou contra a parede do corredor, respirando fundo. Por que era tão difícil? Por que cada interação com o filho parecia andar sobre cacos de vidro? Desceu as escadas e estava prestes a sair, quando a campainha tocou. Eram 9h30. Meia hora antes do horário. Márcio abriu a porta com a testa franzida. Impontualidade era uma falta grave. Mas chegar cedo demais também demonstrava falta de respeito pelo tempo alheio. À sua frente estava uma mulher de uns 29 anos, cabelo castanho preso num coque simples, sem maquiagem excessiva, jeans limpo e camisa branca.
Carregava uma mochila surrada nas costas. Bom dia, sou a Fabíola Queiroz. Sua voz era suave, mas firme. Ela olhava diretamente nos olhos, sem desviar o olhar. Chegou cedo. O horário era às 10. Eu sei, desculpe. O ônibus chegou antes do esperado e preferi esperar aqui do que ficar andando pelo bairro. Pelo menos era honesta. Márcio abriu a porta completamente. Entre. Fabíola entrou, olhando ao redor com curiosidade contida. Não havia espanto no rosto ao ver a casa luxuosa, nem intimidação. Apenas observação tranquila, como quem está avaliando um ambiente novo de forma prática. Sente-se. Márcio apontou para o sofá. Sentou-se à sua frente. Trouxe referências. Sim, senhor. Fabíola tirou uma pasta da mochila. Márcio examinou os papéis com atenção. 3 famílias, comentários positivos. Uma carta mencionava 2 anos cuidando de crianças pequenas em período integral. Por que deixou esse emprego? 2 anos é muito tempo. A família se mudou para Portugal. Me ofereceram ir junto, mas tenho responsabilidades aqui que não posso abandonar. Que tipo de responsabilidades? Houve uma pausa breve. Fabíola manteve a compostura, mas algo cruzou seus olhos. Dor, talvez. Ou preocupação. Cuido da minha mãe. Ela está doente. O que ela tem? Câncer. Márcio assentiu lentamente. Lamento. Obrigada. O silêncio se instalou entre eles por um momento. Márcio continuou. Meu filho Gael tem 3 anos, perdeu a mãe há 8 meses. É um menino tranquilo. Uma pausa. Tranquilo demais. Entendo. As regras são simples. Márcio tirou uma folha impressa. Horários rígidos. Nada de doce entre as refeições. No máximo 1 hora de televisão educativa. Nada de tablet. Atividades estruturadas. Ele pausou, olhando diretamente para ela. E, acima de tudo, profissionalismo. Você não é amiga dele. É responsável por ele. Fabíola pegou a folha e a leu com atenção. Sua expressão não mudou, mas Márcio viu seus dedos se tensionarem ligeiramente ao redor do papel. Algum problema? Não, senhor. Mas tenho uma pergunta. Pode falar. Posso abraçá-lo? A pergunta pegou Márcio de surpresa. Como assim? O Gael. Se ele precisar se cair ou se assustar, posso abraçá-lo? Não vejo isso na lista. Márcio sentiu algo se apertar no peito. Por que aquela pergunta o incomodava tanto? Suponho que sim, se for necessário. E se não for necessário, mas ele pedir? Por que pediria se não for necessário? Fabíola o encarou diretamente. Porque às vezes crianças precisam de afeto sem razão. Só porque são crianças. Havia algo na maneira como ela disse aquilo. Não era um desafio, mas também não era submissão. Era simplesmente a verdade dita com tranquilidade absoluta, como quem enuncia o óbvio. Faça o que considerar adequado. Márcio respondeu com mais frieza do que pretendia. Mas lembre-se, você está aqui para cuidar dele, não para substituir a mãe dele. Não estou aqui para substituir ninguém, senhor Cavalcante. Estou aqui para cuidar de um menino que perdeu a mãe. Há uma diferença. Márcio apertou a mandíbula. Essa mulher era direta. Direta demais, talvez. Mas havia algo em sua honestidade que era, ao mesmo tempo, refrescante e irritante. Ele não conseguia decidir qual dos dois predominava. O salário é o que combinamos por telefone. Pagamento em dinheiro toda sexta-feira. Horário de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Finais de semana livres. Perfeito. Mais uma coisa. Márcio se pôs de pé. Você é a 13ª babá em 8 meses. Todas prometeram seguir as regras. Nenhuma durou mais de 1 mês. Não por culpa minha, mas porque não fizeram o trabalho direito. Fabíola também se levantou, sustentando o olhar. Com todo o respeito, senhor Cavalcante, não conheço as circunstâncias das babás anteriores, mas o que sei é que toda criança merece ser cuidada com dignidade e carinho, não apenas com regras. Se isso é um problema para o senhor, talvez eu não seja a pessoa certa para esse trabalho. O silêncio que se seguiu foi denso. Márcio não estava acostumado a que lhe falassem assim. Especialmente não funcionários que precisavam do emprego. Deveria dispensá-la agora mesmo, antes que começasse. Mas algo o deteve. Talvez fosse a convicção nos olhos dela.
Talvez fosse o cansaço de procurar pela 14ª babá. Ou talvez, num canto soterrado do seu coração, ele soubesse que ela tinha razão. Está contratada. Começa agora. Pela primeira vez, Fabiola sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno, que transformou toda a dureza do momento anterior em algo mais leve. Obrigada, Sr. Cavalcante. Dona Conceição vai mostrar onde fica tudo. Eu vou para o trabalho. Volto às 7. Entendido. Márcio pegou a pasta e se dirigiu à porta, mas antes de sair parou. Fabiola. Sim? Gael é tudo o que me resta. Se acontecer qualquer coisa com ele, se ele sofrer de qualquer forma sob seus cuidados, não vai acontecer nada. Fabiola interrompeu com firmeza. Tem minha palavra. Márcio assentiu e saiu. No carro a caminho do escritório, ele não conseguia tirar a imagem de Fabiola da cabeça. Havia algo nela que era diferente das outras. Não era o desespero de manter o emprego. Não era medo, nem submissão. Era confiança, como se soubesse exatamente o que fazia e não precisasse da aprovação dele para fazer bem. Isso o incomodava, porque Márcio Cavalcante precisava de controle. Controle sobre sua empresa, sobre sua casa, sobre cada aspecto da vida que o destino não lhe havia arrancado. E essa mulher, com sua tranquilidade firme e suas perguntas diretas, ameaçava esse controle de um jeito que ele não sabia nomear. Tirou o celular e buscou um contato salvo. Sistemas de segurança Premier. Havia pensado nisso antes, depois da babá número 8. Sempre lhe parecera excessivo, uma invasão de privacidade desnecessária. Mas agora, com essa mulher na sua casa com seu filho, algo no peito lhe dizia que precisava saber, precisava ver, precisava ter certeza. Discou o número. Bom dia, sistemas de segurança Premier. Em que posso ajudar? Preciso instalar câmeras de segurança, câmeras discretas, por toda a minha casa. Claro, senhor. Quando o senhor gostaria que fôssemos? Márcio olhou para o relógio. Fabiola acabara de começar. Gael estava com ela neste mesmo momento. Hoje, esta tarde, depois das 7 da noite. Perfeito. Endereço? Márcio forneceu os dados e confirmou o orçamento, que mal registrou porque dinheiro não era problema. Recostou-se no banco do carro, olhando o trânsito de São Paulo se mover lentamente à sua frente. Não estava sendo paranoico. Era precaução razoável. Tinha o direito de saber o que acontecia na própria casa com o próprio filho, não tinha? Mas mesmo enquanto se repetia essas justificativas, uma voz pequena na sua cabeça, uma voz que soava suspeito com Isabela, sussurrou. A quem você está tentando convencer, Márcio? A si mesmo. Ignorou essa voz. Como havia aprendido a ignorar tantas coisas nos últimos 8 meses. Na casa, Fabiola subia as escadas, seguindo Dona Conceição. O quarto do menino é aqui. A empregada apontou para uma porta com uma placa decorada com dinossauros escrito Gael. É um amor de criança, silencioso, nunca dá trabalho. E isso é bom? Fabiola perguntou suavemente. Dona Conceição a olhou surpresa. Bem, claro, facilita muito. Ou talvez facilite não ver quando algo está errado. Antes que a empregada pudesse responder, Fabiola bateu na porta. Gael, sou a Fabiola. Posso entrar? Silêncio. Depois uma vozinha. Pode. Fabiola abriu a porta e entrou. O quarto era perfeito. Perfeito demais. Tudo organizado, limpo, cada brinquedo no seu lugar. Paredes com murais profissionais de dinossauros e astronautas. Uma cama com dossel que parecia de catálogo. Uma estante cheia de livros ordenados por tamanho. E no meio de toda aquela perfeição, sentado no tapete, estava Gael. Um menino pequeno, com olhos enormes e sérios que a observavam com cautela. Oi, Gael! Fabiola se ajoelhou na sua altura, sem se aproximar demais. Muito prazer. Sou a Fabiola e vou cuidar de você. O menino assentiu, mas não disse nada. O que você está construindo? Uma torre. Está ficando bem alta. Para que é? Gael pensou por um momento. Para que minha mãe possa me ver do céu. E naquele instante, o coração de Fabiola se partiu e se recompôs ao mesmo tempo. Porque ela entendeu tudo o que precisava saber sobre aquele menino
e sobre o homem que a havia contratado. Esse não ia ser um trabalho fácil, mas ia ser necessário. Os técnicos chegaram às 7h30. Márcio os esperava ansioso na porta. Boa noite, senhor Cavalcante. 3 homens de uniforme azul com caixas de equipamento. Entrem rápido e em silêncio. Meu filho dorme lá em cima. Entendido. Onde quer as câmeras? Em todo lugar. Márcio mostrou a planta marcada com círculos vermelhos. Sala, cozinha, jardim, sala de brinquedos, corredores, cobertura total. E o quarto do menino? Márcio hesitou. Cruzar aquela linha parecia errado. Mas pensou em Gael, em tudo o que poderia acontecer sem que ele soubesse. Também, mas bem discreta. 2 horas depois, tudo estava instalado. Câmeras minúsculas em detectores de fumaça, relógios, cantos do teto, invisíveis ao olho desatento. O técnico lhe mostrou o sistema no notebook. O senhor pode ver tudo em tempo real. Gravações de 30 dias. Acesso pelo celular, tablet, qualquer dispositivo. Márcio observava as 8 janelas pequenas na tela. Sala vazia, cozinha escura. O quarto de Gael onde o filho dormia. Controle absoluto. Por que então sentia aquele peso no estômago? Tem áudio? Sim, senhor. Alta definição. Perfeito. Quando os técnicos foram embora, Márcio ficou olhando para as telas. Serviu-se de um dedo de uísque. É pela segurança dele, disse para o quarto vazio. Mas a voz de Isabela sussurrou de algum lugar dentro dele. Ou você tem medo de que ela faça o que você não consegue? Bebeu o uísque e apagou as luzes. Na manhã seguinte, Márcio acordou às 6. Havia sonhado com Isabela o olhando com decepção. Desceu à cozinha e abriu o notebook. As 8 janelas apareceram. Às 7h30, Fabíola saiu do quarto dela. Márcio a viu no corredor, descalça, de pijama, cabelo bagunçado. Normal. Humana. 15 minutos depois ela desceu já vestida. Entrou na cozinha e se surpreendeu ao vê-lo. Bom dia, senhor Cavalcante. Não esperava encontrá-lo aqui. Trabalho para revisar. Silêncio enquanto Fabíola tirava ingredientes da geladeira. A que horas o Gael acorda? Entre 8 e 8h30. Posso fazer o café da manhã para criar uma rotina. Márcio assentiu, observando-a se mover pela cozinha com segurança, mas sem invadir o espaço. Havia algo nela que era difícil de nomear, uma espécie de presença calma que não precisava de aprovação para existir. Vou indo, anunciou fechando o notebook. Volto às 7. No carro, abriu o aplicativo imediatamente. Lá estava Fabíola cozinhando, cantarolando baixinho. Durante a manhã, entre reuniões no escritório, revisava as câmeras a cada 15 minutos, como um vício que ele não se dava ao luxo de questionar. Às 8h20, viu Fabíola subir. Mudou para a câmera do quarto no exato momento em que ela entrava. Gael estava acordado, abraçando um dinossauro de pelúcia verde. Bom dia, Gael. A voz de Fabíola soava calorosa no áudio. Dormiu bem? O menino assentiu sem dizer nada. Está com fome? Outro aceno. Fiz ovos mexidos, você gosta? Gael finalmente falou. Minha mãe fazia com queijo. Márcio se tensionou. Aí vinha. Fabíola diria algo inadequado. Minimizaria a dor do menino, ou pior, tentaria se colocar no lugar de Isabela. Mas o que ela disse o surpreendeu. Sabe o quê? Não faço ideia de como ela fazia. Mas se você me contar, posso tentar fazer parecido. O que você acha? Gael a olhou com aqueles olhos grandes e cautelosos. De verdade? De verdade. Você é o especialista. Eu sou só a cozinheira nova que precisa aprender. Pela primeira vez, Márcio viu o filho sorrir. Apenas uma curvinha pequena, mas real. Ela colocava queijo amarelo e mexia bastante. Perfeito. Desce comigo e me ajuda? Posso? Claro. Você é parte da equipe. Márcio os observou descer pelas escadas. Fabíola não carregava o menino, não tomava sua mão. Simplesmente caminhava ao lado dele. Na cozinha, o sentou num banquinho alto. Certo, chefe, me diz o que fazer. Gael, com seriedade absoluta, assumiu o comando. Mais queijo, minha mãe colocava bastante. Você é exigente. Fabíola brincou. Me lembra meu irmãozinho. Você tem irmãozinho?
Tenho. Já cresceu. Agora tem 17 anos. E sua mãe? O sorriso de Fabiola ficou melancólico. Márcio aumentou o volume. Minha mãe está doente. Por isso trabalho para ajudá-la. Ela vai morrer como a minha mãe. A pergunta direta, brutal na sua inocência, fez Márcio prender a respiração. Fabiola se ajoelhou diante de Gael, olhando nos olhos dele de frente. Não sei, pequenininho. Oxalá que não. Mas ela está muito doente. Você fica triste? Às vezes. Mas também fico agradecida por cada dia que passo com ela. Porque o tempo juntas, mesmo que seja difícil, é um presente. Eu sinto falta da minha mãe todo dia. Eu sei, meu bem. Fabiola respirou fundo. E tudo bem sentir saudade. Você não precisa esconder. Meu pai diz que eu preciso ser forte. E você é. Mas ser forte não significa não ter saudade. Significa continuar mesmo quando dói. Significa se permitir sentir tudo o que você precisa sentir. Gael ficou pensando, os olhos brilhando com lágrimas que não escorriam. Posso te abraçar? Márcio viu Fabiola engolir em seco, emocionada. Claro que pode. E seu filho, aquele menino que mal havia deixado alguém tocar nele em meses, se jogou nos braços daquela mulher que mal conhecia. Se agarrou a ela como se fosse um salva-vidas em meio ao oceano. Márcio teve que fechar o celular. Suas mãos tremiam. Não era o que esperava ver. Não era manipulação, não era uma babá tentando conquistar a criança com promessas falsas. Era conexão genuína. Duas pessoas que entendiam a dor uma da outra, que se reconheciam no sofrimento compartilhado. E ele, escondido atrás de câmeras e telas, observando das sombras, era o único que continuava completamente sozinho. O único que se recusava a sentir. O resto do dia foi nebuloso. Márcio tentava se concentrar nas reuniões, mas voltava ao celular constantemente. Os viu no jardim perseguindo borboletas, almoçando juntos enquanto Fabiola contava histórias que faziam Gael rir. Durante a soneca, ela leu para ele em voz baixa e ficou com o menino acariciando o cabelo dele até que dormisse profundamente. Cada cena confirmava o que ele não queria admitir. Fabiola não era o problema. Ele era o problema. Às 6 da tarde, Márcio chegou mais cedo do que o habitual. Ouviu risadas vindas da sala. Encontrou Fabiola e Gael construindo uma fortaleza com almofadas do sofá. Papai! Gael correu em sua direção com um entusiasmo que Márcio mal reconheceu. Olha, olha como está grande. É um castelo, Fabiola explicou se levantando. Ele é o rei e eu sou o dragão que protege. Limpa antes do jantar sem pressa. Ela fez um gesto encorajador. Quer entrar no castelo, papai? Gael pegou sua mão. Uma conexão física que não haviam tido em tanto tempo que Márcio ficou paralisado por um instante. Eu tenho trabalho para fazer. A luz nos olhos de Gael se apagou um pouco. Tudo bem. E naquele momento, Márcio viu a decepção. Não raiva, não birra. Apenas resignação tranquila de um menino acostumado a que o pai não estivesse presente. Talvez mais tarde, tentou suavizar. Sim, mais tarde. Mas ambos sabiam que não haveria mais tarde. Márcio subiu para o escritório e fechou a porta. Abriu o notebook. As 8 janelas apareceram. Lá embaixo viu Fabiola se ajoelhar ao lado de Gael. Sabe o quê? Seu pai trabalha muito para dar tudo o que você precisa. Isso também é uma forma de amor. Mas eu não preciso de coisas, só preciso dele. As palavras foram um soco direto no coração de Márcio. Eu sei, meu bem. E tenho certeza de que ele também precisa de você. Às vezes os adultos não sabem como dizer isso. Você acha que meu pai me ama? Tenho a mais absoluta certeza disso. Como você sabe? Pelo jeito como ele te olha quando acha que você não está prestando atenção, como se você fosse a coisa mais importante do mundo. Márcio sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Era verdade. E Fabiola havia percebido por que ela prestava atenção. Ela realmente prestava atenção. Naquela noite, depois que Gael jantou e foi para a cama, Márcio desceu buscar água. Encontrou Fabiola lavando a louça. Dona Conceição pode fazer isso amanhã. Não me incomoda, me relaxa. Me ajuda a pensar. Silêncio.
A água correndo era o único som na cozinha escura. Ele teve um bom dia. Márcio comentou, cada palavra parecendo forçada. O Gael, vi que estava diferente, mais alegre. Fabíola o olhou de soslaio, enxugando as mãos devagar. Ele é uma criança maravilhosa. Só precisava de permissão para ser criança de novo. O que isso significa? Ela se virou para encará-lo. Havia algo firme na postura dela. Com todo o respeito, Sr. Cavalcante, o Gael tem tentado ser o adulto forte que o senhor precisa que ele seja, mas ele tem 3 anos. Precisa poder ser vulnerável, brincar, rir, chorar se precisar. Precisa saber que tudo bem não estar bem o tempo todo. Nunca pedi que ele fosse forte. Talvez não com palavras, mas as crianças leem mais do que dizemos. Elas leem o que nós somos. Márcio apertou o copo d'água na mão. Você não sabe nada da minha vida. Tem razão. Não sei nada da sua vida, da sua dor, de como é perder a esposa que amava. Mas sei de crianças. E sei quando uma está carregando um peso que não é dela. Pausa. Boa noite, Sr. Cavalcante. Quando ela subiu as escadas, Márcio ficou na cozinha escura com o copo d'água esquecido nas mãos. Mais tarde, de volta ao escritório, Márcio abriu as câmeras outra vez. Já era uma obsessão. Uma compulsão que ele não sabia mais controlar. No quarto de Gael, viu Fabíola entrar. O filho estava deitado, mas acordado. Não consigo dormir. Quer que eu fique um pouco? Quer. Fabíola se sentou na cadeira ao lado da cama. Em que você está pensando? Silêncio. Depois. Você acha que minha mãe consegue me ver do céu? Tenho certeza absoluta que sim. E você acha que ela está orgulhosa de mim? Por que não estaria? Você é corajoso, gentil, inteligente. Porque às vezes eu faço coisas ruins. Como o quê? Gael abaixou a voz, como se confessasse um segredo terrível. Como desejar que outra pessoa fosse minha mãe? Porque sinto muita falta de ter uma. Isso me faz uma pessoa ruim. Márcio sentiu o ar abandonar os pulmões. O mundo parou. Seu filho havia carregado essa culpa, esse peso impossível, e ele não havia percebido. Estava tão perdido no próprio sofrimento que não havia visto o sofrimento do filho. Gael, me olha. Fabíola se ajoelhou ao lado da cama, segurando as mãozinhas do menino. Sentir falta de ter uma mãe nunca é algo ruim. Nunca. E tudo bem se às vezes você deseja que alguém preencha esse espaço vazio no seu coração. Sua mãe entenderia isso completamente. Ela queria que você fosse feliz, que tivesse gente que te ama e te cuida. De verdade. O amor verdadeiro não tem ciúme, só quer o melhor para a outra pessoa. Então não é ruim que você me agrade? Fabíola limpou uma lágrima rapidamente. De jeito nenhum, fico honrada. Você vai ficar? Não sei o que vai acontecer no futuro. Mas enquanto eu estiver aqui, prometo cuidar de você da melhor forma que puder. Promessa de verdade? Promessa de verdade. Gael fechou os olhos, tranquilo. Fabíola ficou ali, cantarolando uma música suave, até que o menino adormecer profundamente. Márcio fechou o notebook, recostou-se na cadeira e olhou para o teto. As câmeras lhe mostraram exatamente o que precisava ver, mas não era o que esperava. Não havia negligência, não havia manipulação, não havia perigo, havia amor. Simples, honesto, desinteressado. E havia a verdade que havia evitado durante 8 meses. Seu filho estava sanando, mas ele não. Porque enquanto Gael aprendia a se abrir de novo, a confiar, a sentir, Márcio continuava encerrado atrás de paredes que ele mesmo construíra. E as câmeras, pensou com amargura, eram apenas mais uma parede. Passaram-se 3 semanas desde a instalação das câmeras. 3 semanas em que Márcio se tornou um fantasma. Presente fisicamente, ausente no que importava. Chegava cedo, se trancava no escritório, revisava as gravações. Durante o dia, monitorava as câmeras constantemente, entre uma reunião e outra. Voltava tarde, quando Gael já dormia, e tornava a assistir tudo. Você está bem, Márcio? Seu sócio Felipe perguntou certa manhã a voz genuinamente preocupada. Perfeitamente. Mas não estava.
Estava viciado nas telas que lhe mostravam a vida que se recusava a viver. E a cada dia, as imagens mostravam o mesmo. Fabiola era genuína, paciente, amorosa. Tudo o que Márcio não sabia como ser. Num sábado cedo, revisando gravações do dia anterior, viu algo que o deixou paralisado. Era a tarde de sexta-feira. Fabiola e Gael desenhavam com giz de cera no jardim. O filho fazia figuras palito, um homem alto, uma mulher, um menino pequeno. Quem são esses? Fabiola perguntou. Minha família antes. Márcio se inclinou para a tela, aumentando o volume. Sua mãe, seu pai e você. Fabiola observava o desenho. E agora como é? Gael pegou outro giz e desenhou o menino sozinho num canto, o homem alto no outro canto, e entre eles um espaço vazio enorme. Assim, disse simplesmente. O coração de Márcio se despedaçou. Por que estão tão longe um do outro? Porque meu pai não quer ficar perto. Acho que eu lembro ele da minha mãe e isso o deixa triste. Ele te disse isso? Não, mas eu sei. Porque quando ele me olha, os olhos dele ficam tristes. E aí, ele vai embora. Fabiola se sentou no chão ao lado dele. Sabe o que eu acho? O quê? Acho que seu pai te ama muito, tanto que ele tem medo. Medo de quê? Medo de te perder como perdeu sua mãe. Às vezes, quando as pessoas têm muito medo, elas se afastam do que mais amam. Não porque não se importam, mas porque se importam demais. Gael pensou naquilo. Mas isso não faz sentido. Se ele me ama, por que não fica comigo? Porque o medo nem sempre faz sentido, pequenininho. O medo nos faz fazer coisas que machucam, mesmo quando não queremos machucar ninguém. Você também tem medo? Todo o tempo. Tenho medo de perder minha mãe, de não ser suficiente para você, de falhar. Mas você não está falhando, você é a melhor. Fabiola sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, Gael. Isso significa muito para mim. Fabiola? Sim? Você acha que um dia meu pai vai parar de ter medo? Espero que sim, porque ele merece ser feliz. E você merece um pai que esteja presente, não só na casa, mas aqui. Ela tocou o peito do menino sobre o coração. Onde realmente importa. Márcio pausou a gravação. Ficou olhando para a tela congelada. As palavras do filho o perseguiam. Quando ele me olha, os olhos dele ficam tristes. E aí ele vai embora. Gael achava que ele se afastava porque o menino lembrava Isabela, que a presença do filho o fazia sofrer. Sim, Gael lembrava Isabela, mas Márcio se afastava por outra razão. Se afastava porque cada vez que olhava para o filho, via o próprio fracasso. Seu medo de amar e perder tudo de novo. Fechou o notebook. Desceu à cozinha. Eram 6 da manhã. A casa estava em silêncio. E então ouviu um grito vindo do andar de cima. Subiu correndo. O barulho vinha do quarto de Gael. Abriu a porta com força e encontrou o filho sentado na cama, chorando, as cobertas reviradas. Pesadelo. Gael. O menino o olhou com olhos enormes, cheios de terror. Papai. Pela primeira vez em meses, Márcio não pensou. Não calculou. Não se afastou. Simplesmente cruzou o quarto e abraçou o filho. Gael se agarrou a ele como se fosse a última pessoa no mundo. Soluçou contra o peito do pai, os pequenos dedos apertando a camisa do pijama. Estou aqui, filho. Tive um sonho horrível. Sonhei que você também ia embora, que você me deixava sozinho. Não vou embora. Prometo. De verdade? De verdade. Márcio ouviu passos no corredor. Fabiola apareceu na porta preocupada. Ouvi gritos. Está bem, foi pesadelo. Fabiola assentiu. Havia algo no olhar dela. Compreensão. Esperança. Precisam de alguma coisa? Márcio balançou a cabeça negativamente, sem soltar o filho. Segurou Gael até que o menino adormecesse de novo. Quando o deitou, o filho parecia tão pequeno. 3 anos e tanto sofrimento. Me perdoa, murmurou Márcio acariciando o cabelo do filho. Perdoa eu não ter estado aqui. Perdoa eu ter tido tanto medo. Saiu do quarto e encontrou Fabiola no corredor.
Ela estava apoiada na parede, esperando. Obrigado, ela disse. Por quê? Por não entrar. Por deixar vocês terem esse momento. Não era meu lugar. Era de vocês. Silêncio entre eles. Diferente desta vez. Menos tenso. Posso te perguntar uma coisa? Fabiola disse. Pode. Por que você contrata babá se vai manter todas à distância? Por que não simplesmente fica com ele? Márcio sentiu a defensiva subir, mas a engoliu. Essa mulher merecia honestidade. Porque não sei como. Isabela era a especialista em ser mãe. Eu era o provedor, o que trabalhava, o que pagava as contas. E agora, ela não está mais aqui. E o Gael me precisa. Mas eu não sei o que fazer. Não sei como ser o que ele precisa. Sabe o que ele precisa? O quê? Você. Só isso. Não precisa de perfeição. Precisa de presença. Acabei de estar presente. E nem sei se fiz certo. Você o abraçou quando ele estava com medo. Era tudo o que ele precisava naquele momento. E você fez certo. Márcio sentiu algo se soltar no peito. Como você faz parecer tão simples? Porque é simples. O amor não é complicado. Somos nós que o complicamos com os nossos medos. Passaram-se mais 2 semanas. Márcio continuava revisando as câmeras, mas algo havia mudado. Não buscava mais negligência. Buscava aprender. E lentamente começou a mudar. Chegava mais cedo, jantava com Gael, lia histórias antes de dormir. A voz era ainda rígida às vezes, as palavras escolhidas com cuidado demais como quem não tem prática. Mas Gael o olhava como se fosse o melhor presente do mundo. Numa tarde, revisando as gravações do dia anterior, Márcio parou numa conversa que o fez deter a respiração. Gael ajudava Fabiola a dobrar roupa lavada. Atividade simples, doméstica. Fabiola, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Por que você é tão legal comigo? Ela parou de dobrar e olhou para ele. Por que não seria? Porque as outras babás eram legais no começo, mas depois ficavam cansadas. Falavam que eu era muito quieto, muito sério, muito chato. Márcio sentiu a raiva subir. Que tipo de pessoas diziam isso para uma criança de 3 anos? Gael me olha. Fabiola se ajoelhou diante dele. Você não é chato. Você é reflexivo, observador, inteligente. E ser quieto não é nenhum defeito. Significa que quando você fala, suas palavras têm peso. Você acha mesmo isso? Acho com tudo. Sabe mais o que eu acho? O quê? Que qualquer pessoa que não enxerga o quanto você é especial não merece ficar perto de você. Gael sorriu. Aquele sorriso pequeno que estava aparecendo com mais frequência ultimamente. Fabiola? Sim? Eu te amo. Márcio viu Fabiola ficar imóvel. Viu os olhos dela se encherem de lágrimas que ela lutava para não deixar cair. Eu também te amo, pequenininho. Muito. Então Gael perguntou algo que fez o mundo de Márcio parar. Você pode ser minha nova mãe? O silêncio na gravação foi ensurdecedor. Fabiola fechou os olhos, respirou fundo. Quando os abriu, havia dor e amor misturados na expressão dela. Gael, meu amor, eu não posso ser sua mãe. Ninguém pode substituir sua mãe. Ela foi única e especial e sempre vai ser sua mamãe. Mas ela não está aqui. Eu sei, e isso é muito difícil. Mas eu posso ser alguém que te ama muito, alguém que cuida de você, alguém que sempre vai estar aqui para você enquanto puder. Está bom, Gael pensou por um momento. E se eu te chamar do jeito que chamava minha avó, tia Fabiola? Fabiola sorriu através das lágrimas. Tia Fabiola. Adorei. Então você é minha tia Fabiola e me ama. Te amo com todo o meu coração. Márcio pausou a gravação. Seu celular vibrou. Mensagem de Felipe sobre uma reunião urgente. Ignorou. Pela primeira vez em semanas, apagou completamente o celular. Fechou o notebook. Desceu as escadas. Era uma tarde de sexta-feira. Do jardim vinham risadas. Márcio saiu pela porta dos fundos e encontrou Fabiola empurrando Gael no balanço. Mais alto, tia Fabiola, mais alto. Tem certeza? Tenho. Quando o viram, as risadas pararam, como se a presença dele apagasse a alegria automaticamente. Aquilo doeu mais do que esperava. Posso?
Márcio apontou para o balanço. Gael olhou confuso. Você pode o quê? Te empurrar. O rosto do filho se iluminou. De verdade? Fabiola se afastou, dando espaço. Lançou a Márcio um sorriso de encorajamento antes de se retirar discretamente para dentro de casa. Márcio ficou de pé, atrás do balanço. Suas mãos tremiam levemente. Uma coisa tão simples. Algo que milhares de pais faziam todos os dias. Para ele parecia escalar uma montanha. Empurrou suavemente. Mais forte, papai! Empurrou mais forte e ouviu algo que não havia ouvido em meses. O riso do filho. Real, completo, sem reservas. Mais! Mais! Márcio empurrou mais forte ainda. E enquanto via Gael voar para frente e voltar, para frente e voltar, algo dentro dele começou a sanar. Não completamente. As feridas eram profundas demais para isso, mas foi como uma rachadura na armadura, um raio de luz entrando na escuridão. Depois de 15 minutos, Gael desceu do balanço e correu em sua direção. Papai, podemos fazer isso sempre? Eu gostei muito. De verdade, de verdade, de verdade. Gael o abraçou com força, confiante, como se finalmente acreditasse que o pai não iria desaparecer. Márcio ficou de pé no jardim, segurando o filho, com a tarde de São Paulo dourando as folhas ao redor, e não disse nada. Não havia palavras suficientes para o que sentia. Naquela noite, depois de deitar Gael, Márcio ficou olhando para o filho dormir. Sentiu uma presença. Fabiola apareceu na porta. É um bom menino. É. Obrigada a você. Obrigada a você. Você fez tudo isso possível. Você me mostrou como. O silêncio que veio depois foi diferente. Menos pesado. Márcio respirou fundo. Preciso confessar uma coisa. Pausou. Instalei câmeras por toda a casa, fiquei te monitorando desde o primeiro dia. Esperou a explosão. A raiva. O fim imediato do contrato. Fabiola apenas assentiu. Eu sei. Você sabe. Encontrei uma no segundo dia. O detector de fumaça da cozinha tinha uma luzinha piscando. Procurei e achei as outras. Márcio ficou sem palavras. E não disse nada. Não, porque entendi que não era sobre mim. Era sobre você tentando manter controle sobre algo quando tudo mais parecia fora de controle. Você devia estar furiosa. Provavelmente. Um aceno. Mas eu também sei o que é o medo, e sei reconhecer alguém que está se afogando nele. Por que ficou sabendo que eu te monitorava? Porque o Gael precisava de mim. Uma pausa. E honestamente acredito que você também. Márcio sentiu as lágrimas picar os olhos. Não havia chorado desde o velório. Havia prometido a si mesmo que nunca mais choraria. Mas agora, de pé no corredor escuro com essa mulher que o havia visto no seu pior momento e não o havia julgado, as lágrimas começaram a cair. Não sei como consertar isso. Não sei como ser pai sem a Isabela. Não sei. Não precisa consertar tudo de uma vez. A voz de Fabiola era suave, firme. Só precisa estar presente. Um dia de cada vez. Um momento de cada vez. E se não for suficiente, vai ser suficiente porque é real. E é tudo o que o Gael precisa. A confissão sobre as câmeras mudou algo entre Márcio e Fabiola. Não era confiança exatamente, era um entendimento mútuo. Um reconhecimento de que ambos travavam batalhas próprias, enquanto tentavam dar a Gael o que ele precisava. No sábado seguinte de manhã, Márcio tomou uma decisão que o apavorava e o libertava ao mesmo tempo. Ligou para a empresa de segurança. Preciso que retirem todas as câmeras. Todas, senhor Cavalcante? O senhor tem certeza? Completamente. Há algum problema com o sistema? O problema sou eu. Silêncio do outro lado da linha. Entendido. Mandamos uma equipe hoje à tarde. Quando desligou, sentiu o peso do celular na mão. Aquele aparelho que havia sido sua janela para uma vida que se recusava a realmente viver. Abriu o aplicativo das câmeras uma última vez. 8 janelas mostrando a casa vazia, a sala em silêncio, a cozinha organizada, o jardim sob o sol da manhã. O quarto de Gael com a cama perfeitamente arrumada por Dona Conceição. E percebeu. As câmeras só mostravam espaços vazios, não mostravam amor,
não mostravam conexão, só mostravam ausências. Fechou o aplicativo e o deletou do celular. Respirou. Os técnicos chegaram às 3 da tarde. Márcio supervisionou cada câmera retirada. O detector de fumaça falso na cozinha. O relógio na sala. As pequenas lentes escondidas nos cantos. Quando terminaram, a casa parecia diferente, mais leve. Como se tivesse prendido a respiração durante semanas e finalmente pudesse soltar. Fabiola observava da escada. Não disse nada, mas os olhos dela diziam tudo. Naquela noite, Márcio decidiu fazer algo que não havia feito em 8 meses. Ficou em casa o fim de semana inteiro, sem trabalho, sem desculpas. E Fabiola, que tecnicamente tinha os finais de semana livres, ficou também. Caso precisem de alguma coisa, havia dito. Mas ambos sabiam que ela ficava porque essa família quebrada precisava dela. E talvez ela também precisasse deles. No domingo de manhã, Gael desceu a escada com o dinossauro de pelúcia debaixo do braço. Papai, você não vai trabalhar hoje? Não, campeão. Hoje fico com você. Os olhos do filho se iluminaram com uma esperança cautelosa, como se não se atrevesse a acreditar completamente. De verdade? De verdade. O que você quer fazer? Gael pensou com a seriedade de quem considera a pergunta mais importante do mundo. Podemos ir ao Ibirapuera? O que tem os patos? Márcio sentiu um golpe no peito. Aquele parque. O que ele e Isabela frequentavam todo domingo antes do acidente. Que havia evitado religiosamente durante 8 meses porque cada banco, cada árvore, cada caminho estava saturado de memórias. Claro. Vamos ao parque. Foram os 3. Márcio dirigia. Fabiola no banco do passageiro, Gael no banco de trás na cadeirinha, inventando uma música sem letra nenhuma. Quando chegaram, Márcio ficou sentado no carro por um momento, as mãos no volante, respirando. Está bem? Fabiola perguntou suavemente. Esse era o nosso lugar, meu e da Isabela. Víamos aqui quando éramos namorados e depois trouxemos o Gael. Quer ir para outro lugar? Márcio olhou pelo retrovisor. Gael já estava desamarrando o cinto, animado, olhando para o lago onde nadavam os patos. Não, já passou da hora de voltar. Desceram do carro. Gael correu imediatamente em direção ao lago, parando bem na beira, exatamente como Isabela havia lhe ensinado. Nunca passe das pedras sem um adulto. Márcio e Fabiola caminharam atrás dele. Olha, papai, tem patinhos bebês. E tinha mesmo. Uma pata-mãe seguida por 5 patinhos pequenos, nadando em fila perfeita. São lindos. Márcio se ajoelhou ao lado do filho. Podemos dar comida para eles? Não trouxe pão. O rosto de Gael caiu um pouco. Minha mãe sempre trazia pão. Antes, Márcio teria mudado o assunto, desviado a conversa, protegido a si mesmo e ao filho de qualquer menção a Isabela. Mas agora respirou fundo e disse: Você tem razão. Sua mãe nunca esquecia o pão para os patos. Era mais organizada do que eu. Pausa. Você sente saudade dela? Todo dia. Então por que a gente nunca fala dela? A pergunta direta e honesta partiu algo dentro de Márcio. Porque doía demais. E eu achei que se não falasse, doeria menos. Mas estava errado. Podemos falar dela agora? Podemos falar dela quando você quiser. Gael ficou olhando para os patos por um momento. Você lembra quando minha mãe caiu no lago? Márcio riu. Uma risada verdadeira que o surpreendeu a si mesmo. Como esquecer? Ela estava tentando pegar sua bolinha e escorregou. Saiu completamente encharcada e rindo. Sua mãe sempre ria de si mesma. Eu também me lembro disso. Você tinha 2 anos, Gael, mas sua mãe contava essa história o tempo todo. Passaram a hora seguinte caminhando pelo parque. Márcio contou histórias de Isabela. Algumas Gael lembrava vagamente, outras eram novas para ele. E com cada história, algo dentro de Márcio começou a se soltar. A dor continuava lá. Provavelmente sempre estaria lá. Mas já não era uma dor que o paralisava. Era uma dor que fluía, que respirava, que existia junto às boas memórias sem devorá-las. Fabiola caminhava alguns passos atrás, dando espaço, mas sempre presente.
Em certo momento, Márcio se virou e ela lhe sorriu. Um sorriso pequeno que dizia, está indo bem. Quando voltaram para casa, Gael estava exausto, mas feliz. Adormeceu no carro, abraçando o dinossauro. Foi um bom dia, Fabiola comentou enquanto Márcio carregava Gael para o quarto. Foi como respirar depois de ficar muito tempo debaixo d'água. Essa é uma boa descrição. Depois de deitar Gael, Márcio desceu e encontrou Fabiola na cozinha preparando café. Me serve uma xícara? Sentaram-se à mesa da cozinha. O silêncio entre eles já não era incômodo. Era companhia tranquila. Posso te fazer uma pergunta? Márcio rompeu o silêncio. Pode. Por que você faz isso? Por que fica? Não é só pelo trabalho. Você poderia conseguir outro emprego, onde o chefe não a espionasse e não questionasse tudo. Fabiola bebeu o café devagar antes de responder. Quer a resposta simples ou a verdadeira? A verdadeira. Porque vejo no Gael algo de mim quando era criança. Essa sensação de perda. De não se encaixar no mundo sem a pessoa que te fazia sentir segura. Uma pausa. Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos. Minha mãe teve que trabalhar em 3 empregos para nos sustentar. Estava lá fisicamente, mas emocionalmente estava ausente. A dor a consumia. E isso te ajudou a me entender. Me ajudou a entender que adultos também se quebram. E que às vezes precisam de tempo para aprender a se colar de novo. Sua mãe conseguiu se colar? A expressão de Fabiola se ensombreceu. Com o tempo, mas levou anos. E quando ela finalmente estava pronta para estar presente, eu já havia crescido. Perdemos esses anos. Uma pausa. Não quero que você e o Gael percam os de vocês. Márcio sentiu o peso daquelas palavras. Lamento. Pela sua mãe. Por você. Obrigada. Mas ela também me ensinou algo importante. Nunca é tarde demais para começar de novo. Quando eu tinha 17 anos, a gente se reconectou. E agora, mesmo com a doença dela, temos uma relação linda. Diferente do que poderia ter sido, mas real. Quanto tempo os médicos dão para ela? Fabiola olhou para a xícara. 6 meses, faz 8. Lamento muito. Eu também. Mas estou agradecida por cada dia e tento não desperdiçar o tempo que temos. É por isso que você trabalha, para pagar o tratamento dela. Principalmente. Os remédios são caros, quero que ela fique confortável. Tem ajuda? Família? Meu irmão Tiago faz o que pode, mas tem 17 anos, ainda está na escola. Não quero que carregue esse peso. Márcio pensou na própria conta bancária, no dinheiro que tinha e que nunca havia preenchido o vazio no peito. Se precisar de ajuda, apoio financeiro para sua mãe, só precisar pedir. Fabiola levantou a vista, surpresa. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque não vim aqui atrás de caridade. Não é caridade, é gratidão pelo que você fez pelo Gael, por mim. Márcio, uma pausa. Obrigada pela oferta, de verdade, mas prefiro ganhar as coisas. Você está ganhando. Acredite em mim. Naquela noite, Márcio não conseguiu dormir. Subiu ao escritório e, em vez de abrir o notebook para revisar câmeras que já não existiam, tirou uma caixa do armário. A caixa de Isabela. Não a havia aberto desde o velório. Dentro havia fotos, cartas, pequenos objetos que ela havia guardado. Um ingresso de cinema da primeira vez que saíram juntos. Um guardanapo do restaurante onde ele pediu ela em casamento. O teste de gravidez positivo de quando souberam que Gael vinha a caminho. Márcio tirou cada objeto com cuidado, como se fossem fragmentos de cristal que podiam quebrar se tocados com muita força. No fundo da caixa havia um envelope fechado, com o nome dele escrito na letra de Isabela. O sangue gelou nas veias. Não se lembrava daquela carta. Abriu com mãos trêmulas. Meu amor, começava. Se você está lendo isso é porque algo me aconteceu. E eu sei que você está despedaçado. Te conheço. Sei que seu primeiro instinto vai ser se fechar, se proteger, construir muros tão altos que ninguém possa te machucar de novo. Mas por favor, não faça isso. O Gael precisa de você. Precisa do homem que eu conheci. O homem que ri quando queima o bolo tentando fazer panquecas.
O homem que chora no cinema, mesmo fingindo que não. O homem que ama tão profundamente que tem medo. Não deixa o medo te roubar nosso filho. Não deixa ele te roubar sua vida. E Márcio, se algum dia você encontrar alguém que te faça sorrir ou que faça o Gael sorrir, não sinta culpa. Eu quero que vocês sejam felizes. É meu único pedido. Vive, por favor, vive de verdade. Te amo. Sempre vou te amar. Isabela. As lágrimas caíam sobre o papel, borrando algumas palavras. Mas Márcio já as havia lido, já as havia absorvido. Isabela sabia. Sempre soube exatamente quem ele era, e o amou assim mesmo. E em sua última carta não pedia que ele a lembrasse com dor. Pedia que ele vivesse. Márcio chorou durante horas. Chorou por Isabela, por Gael, por todo o tempo perdido, pelo medo que havia governado sua vida durante 8 meses. Quando finalmente se acalmou, sentiu algo diferente, mais leve, como se tivesse carregado uma mochila cheia de pedras e alguém finalmente lhe tivesse dado permissão de largá-la. Desceu as escadas. Eram quase 4 da manhã. Foi até o quarto de Gael e entrou em silêncio. O filho dormia profundamente, rodeado de dinossauros de pelúcia e cobertas revolvidas. Márcio se sentou na cadeira ao lado da cama, a mesma onde Fabiola se sentava tantas noites. Prometo uma coisa, sussurrou na escuridão. Vou estar aqui de verdade. Não só na casa, mas aqui com você. Vou aprender a ser o pai que você merece. E vou deixar o amor ser maior do que o medo. Gael se mexeu nos sonhos, murmurando algo ininteligível. Márcio estendeu a mão e acariciou o cabelo do filho com ternura. Sua mãe te amava tanto, e eu também te amo. Sempre amei, só estava perdido, mas não mais. Na manhã seguinte, Márcio acordou na cadeira ao lado da cama de Gael. O sol entrava pela janela. O pescoço estava travado pela posição incômoda, mas Gael estava acordado, olhando para ele com olhos grandes e surpresos. Papai, você dormiu aqui? Dormi. Ah, por quê? Porque queria ficar perto de você. Gael sorriu. Uma sonrisa completa, sem reservas, que Márcio não havia visto em meses, e se jogou nos braços do pai. Te amo, papai. Eu também te amo, campeão, mais do que as palavras conseguem dizer. Desceram juntos para o café da manhã. Fabiola já estava na cozinha. Bom dia. Ela sorriu ao vê-los entrar de mãos dadas. Bom dia, Márcio respondeu. E pela primeira vez em 8 meses, sentiu que era verdade. O que você quer no café da manhã? Perguntou a Gael. Panquecas, as que minha mãe fazia. Márcio olhou para Fabiola. Ela assentiu com um encorajamento silencioso. Vamos tentar juntos, você e eu. O que acha? Vamos. Foi um desastre maravilhoso. Queimaram as 3 primeiras. A quarta ficou crua no meio, mas a quinta ficou quase perfeita. Conseguimos, papai, conseguimos! E enquanto Gael comia sua panqueca imperfeita com felicidade pura, Márcio olhou para Fabiola por cima da mesa. Obrigado, articulou em silêncio. Ela assentiu. De nada. Mas ambos sabiam que era muito mais do que isso. Era um reconhecimento de que, às vezes, as pessoas precisam de espelhos que mostrem quem podem ser, não apenas quem são. E Fabiola havia sido esse espelho. Agora cabia a Márcio olhar para o reflexo e escolher se tornar o homem que queria ser. Passaram-se 6 semanas desde que Márcio retirou as câmeras. 6 semanas aprendendo a ser pai. Não foi fácil. Houve dias em que tudo fluía, e dias em que o medo tentava arrastá-lo de volta aos velhos padrões. Mas cada vez que sentia o impulso de se afastar, lembrava da carta de Isabela. Não deixa o medo te roubar nosso filho. Numa tarde de sexta-feira, Márcio chegou cedo. Havia cancelado uma reunião para estar no aniversário de Gael no dia seguinte. Meses atrás isso teria sido impensável. Agora entendia que o trabalho estaria lá amanhã. A infância do filho, não. Entrou em casa e ouviu vozes na sala. É isso mesmo, muito bem. Agora dobra aqui. Ficou bom, tia Fabiola. Ficou perfeito. Márcio entrou e encontrou o filho rodeado de papel colorido, tesoura de segurança e cola. Estava fazendo algo que parecia um cartão. Papai, você chegou cedo.
Eu disse que ia chegar. Márcio se ajoelhou ao lado dele. O que você está fazendo? Gael cobriu rapidamente o projeto com as mãos. É surpresa, para amanhã. Ah, então não posso ver. Não, você tem que esperar até a minha festa. Márcio sorriu. Ver o filho assim, animado, vivo, era um presente que nunca mais daria por garantido. Naquela noite, enquanto Gael dormia, Márcio e Fabíola dobravam guardanapos para a festa. Você está nervoso? Ela perguntou. Um pouco. É a primeira festa desde que Isabela... Pausa. Mas também estou animado. Você quer que eu fique amanhã? Os dois queremos. Você é parte da gente. Fabíola sorriu, mas havia tristeza nos olhos. O que foi? Márcio perguntou. Nada. Estava pensando na minha mãe. Gostaria que ela pudesse conhecer o Gael. Como ela está? Cada dia mais fraca. Os médicos dizem que talvez um mês, talvez menos. Você está passando tempo suficiente com ela? Todo o que posso. Vou lá toda noite depois de deitar o Gael. Meu irmão Tiago fica durante o dia enquanto estou aqui. Márcio sentiu um peso no peito. Fabíola, se precisar se afastar por um tempo... Não. Estar aqui me ajuda. Ver o Gael crescer, ver vocês dois se reencontrando, me dá esperança. Me lembra que depois da perda a vida pode continuar. Pode ser linda de novo. No dia seguinte a casa se encheu de cores, balões e crianças. Márcio havia preparado tudo com cuidado. Palhaço, pinhata de dinossauro, comida de sobra. Gael estava radiante, correndo, rindo sem parar. Papai, vem brincar! E Márcio foi. Sentou-se com as crianças, brincou de esconde-esconde, se sujou de bolo. Finalmente, entendia. A vida estava nesses momentos, na risada do filho, em estar completamente presente. Quando chegou a hora do bolo, todos cantaram. Gael soprou as velhinhas com força, fechando os olhos para fazer o pedido. O que você pediu? Um amiguinho perguntou. Não posso falar. Se falar, não realiza. Depois, enquanto os convidados iam embora, Gael buscou seu projeto secreto. Papai, fecha os olhos. Márcio obedeceu, sentindo a antecipação na voz do filho. Agora abre. Nas mãos, Gael segurava um cartão feito à mão. Na capa, havia 3 figuras desenhadas. Um homem alto, um menino e uma mulher. Mas desta vez não estavam separados por espaços vazios. Estavam juntos, de mãos dadas, com um sol amarelo brilhante acima. É a nossa família, Gael explicou com orgulho. Você, eu e tia Fabíola. Márcio sentiu um nó na garganta. É lindo, filho. Abre. Por dentro, com letras tortas escritas pela mão de uma criança de 4 anos, estava escrito: Obrigado por ter voltado, papai. Te amo. As lágrimas escorreram pelo rosto de Márcio, sem que pudesse segurá-las. Você está triste? Gael perguntou preocupado. Não, campeão, estou feliz. Tão feliz que o coração não cabe no peito. Gael o abraçou com força. Eu também estou feliz. Naquela noite, depois que todos foram embora e Gael finalmente caiu na cama exausto, mas feliz, Márcio ficou olhando o filho dormir. Fabíola apareceu na porta. Foi um dia perfeito. Graças a você. Graças a nós, você teve a coragem de mudar. Isso não é pouca coisa. Algo no ar mudou. Uma eletricidade sutil. Márcio se pôs de pé e caminhou em sua direção. Fabíola, preciso te dizer uma coisa. Durante essas semanas você se tornou parte da nossa família. E eu começo a sentir coisas que não sei se deveria sentir. Fabíola deu um passo atrás. Márcio, eu sei. É complicado. Isabela me deixou uma carta me dizendo que se eu encontrasse alguém que me fizesse sorrir, que não sentisse culpa, que ela queria que eu fosse feliz. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisava que você soubesse. Porque quando estou com você, quando vejo como você ama o Gael, como me ajudou a me encontrar de novo... Uma pausa. Sinto algo que achei que nunca mais ia sentir. Fabíola tinha lágrimas nos olhos. Eu também sinto algo, mas é complicado. Eu sei. E sua mãe? Eu sei. E não estou pedindo respostas. Só queria que você soubesse que quando estiver pronta, se algum dia estiver pronta, estarei aqui.
Ela assentiu, limpando as lágrimas. Preciso de tempo. Todo o tempo que precisar. Fabiola saiu da habitação, deixando Márcio com o coração exposto e vulnerável. Mas ele não se arrependia, porque Isabela tinha razão. A vida era para ser vivida completamente, com todo o risco e toda a possibilidade de dor que isso implicava. 2 semanas depois, na madrugada de uma terça-feira, o telefone de Fabiola tocou. Márcio ouviu seus passos apressados, a voz partida falando com alguém. Desceu. A encontrou na sala com o telefone na mão, chorando. O que aconteceu? Minha mãe. A voz se quebrou. Faz 1 hora, meu irmão Tiago me ligou, mas Ela não conseguiu terminar. Não cheguei a tempo de me despedir. Estava dormindo, estava tão cansada que dormi. E ela morreu sozinha. Márcio a abraçou sem pensar, e ela se desfez em seus braços. Sinto muito, sinto muito. Ela não estava sozinha. Seu irmão estava lá, e você fez tudo o que pôde. Esteve com ela todas as noites durante meses. Mas não no final. O final é só um momento. Você deu amor a ela a vida toda. É isso que conta. Ficaram assim durante muito tempo. Fabiola chorando. Márcio segurando-a, dando o mesmo tipo de conforto que ela havia dado a Gael tantas vezes. Os dias seguintes foram um turbilhão. O velório, os trâmites, a dor crua. Na noite do enterro, Fabiola voltou exausta. Como está? Márcio lhe serviu chá. Entorpecida, triste, aliviada de que ela não sofre mais. Isso é normal. Como você suportou quando Isabela morreu? Não suportei. Fugi. E quase perdi o Gael. Você me mostrou outro caminho. Não sei se consigo fazer isso. Não precisa saber agora. Só precisa respirar. Um momento de cada vez. No dia seguinte, Fabiola disse que precisava de tempo. Que não conseguia trabalhar enquanto processava tudo aquilo. Pode ficar o tempo que precisar, Márcio respondeu. Seu trabalho vai estar aqui quando você voltar. E se eu não voltar? A pergunta o atingiu como um soco, mas ele entendeu. Então vou entender, e sempre serei grato pelo que você fez por nós. Passaram-se 3 semanas sem Fabiola. Márcio contratou uma babá temporária, mas não era a mesma coisa. Gael perguntava constantemente, quando a tia Fabiola volta? Logo espero. Então a gente precisa esperar, porque a gente também precisa dela. Numa tarde, Márcio estava no escritório quando algo o impulsionou a abrir o computador. Especificamente uma pasta, onde havia guardado um único clipe das câmeras antes de apagar tudo. A conversa onde Gael confessava se sentir culpado. Mas ao abrir a pasta, viu que havia outro arquivo. Um que não se lembrava de ter guardado. Abriu. Era da primeira semana de Fabiola. A câmera do quarto de Gael. O filho estava sozinho, construindo torres com blocos, e falava com alguém que não estava ali fisicamente, mas que vivia no coração dele. Mamãe, hoje conheci alguém nova. Ela se chama Fabiola. É legal, não como você. Ninguém é como você, mas é legal do jeito dela. Márcio sentiu o coração parar. O filho havia estado falando com Isabela durante todo esse tempo. Papai ainda está triste, eu também. Mas a tia Fabiola diz que tudo bem estar triste, que não preciso esconder, que as lágrimas são como a chuva, limpam tudo, e depois vem o sol. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Márcio. Mamãe, tudo bem se eu gostar dela? Me perdoa? Não quero te substituir. Só fico menos sozinho quando ela está aqui. Na gravação, Gael construiu sua torre mais alta. Esta é para você, mamãe. Para que você possa me ver do céu. Para que saiba que eu me lembro de você, que sempre vou me lembrar. Uma pausa. E também tudo bem se eu continuar vivendo, né? Porque às vezes tenho medo de ser feliz, como se estivesse traindo você. Márcio pausou o vídeo. Não conseguia ver mais, não através das lágrimas que nublavam sua visão. Seu filho, seu pequeno filho, havia carregado as mesmas culpas, os mesmos medos que ele, e Márcio havia estado tão perdido na própria dor que não havia visto. Até que Fabiola chegou e mostrou a ambos que podiam sanar, que podiam continuar amando Isabela enquanto também se permitiam viver.
Naquela noite, Márcio pegou o telefone e ligou para Fabiola. Oi. Ela atendeu com voz cansada. Oi, como está? Sobrevivendo. Preciso te mostrar uma coisa. Você pode vir? Márcio, não sei se estou pronta. Por favor, é importante. 1 hora depois, Fabiola estava no escritório. Márcio lhe mostrou o vídeo. Ela chorou enquanto assistia. Quando terminou, limpou as lágrimas. Esse menino tem um coração tão puro. Uma pausa. Como você. Ambos me ensinaram que o amor não é traição, que você pode honrar o passado enquanto abraça o presente. Por que te mostrei isso? Márcio continuou. Porque preciso que você saiba uma coisa. Não importa se você decidir voltar ou não. Não importa se o que há entre nós se torna algo ou fica na amizade. O que importa é que você salvou minha família. Me salvou. E quero que quando você pensar na sua mãe, saiba que o último presente dela foi te dar a força para salvar outras pessoas. Fabiola soluçou. Ela teria amado conhecer o Gael. Eu sei, mas o amor dela vive através de você, e através de você tocou nossas vidas de um jeito profundo. Silêncio. Ele está acordado? Fabiola perguntou. Está. Não tem dormido bem desde que você foi. Posso vê-lo? Claro. Subiram ao quarto de Gael. O menino estava deitado, abraçando o dinossauro, olhando para o teto. Gael. Fabiola chamou suavemente. O menino virou a cabeça. Os olhos se iluminaram. Tia Fabiola. Se jogou nos braços dela. Ela o segurou com força. Senti sua falta. Gael soluçou. Eu também senti sua falta. Você vai ficar? Fabiola olhou para Márcio por cima da cabeça do menino. Ele assentiu. O que ela decidisse, ele apoiaria. Sim, ela disse finalmente. Vou ficar. 3 meses depois, era um domingo tranquilo. Márcio, Fabiola e Gael estavam no Ibirapuera. O mesmo parque onde ele e Isabela costumavam ir. Mas desta vez era diferente. Não havia fantasmas, apenas memórias calorosas coexistindo com novos momentos. Gael corria à frente perseguindo borboletas. Ele está feliz, Fabiola observou. Está, graças a você. Graças a todos nós. Isso não foi obra de uma só pessoa. Márcio pegou a mão dela. Ela não retirou. Sabe o que aprendi com tudo isso? O quê? Que o amor não é finito, não se gasta, não se divide, só se multiplica. Amar alguém novo não significa abandonar quem se foi. Significa que o coração aprendeu a se expandir. Isabela era sábia, te conhecia bem. Acho que ela aprovaria isso. O que quer que isso se torne? E o que é isso? Não sei, mas quero descobrir com você. Sem pressa, sem pressão. Com honestidade. Um dia de cada vez. Fabiola sorriu. Um sorriso que iluminava os olhos dela, ainda marcados pelo luto, mas abertos para algo novo. Eu gosto disso. Gosto muito. Gael voltou correndo com as bochechas coradas de atividade e os olhos brilhantes. Papai, tia Fabiola, olha, achei uma pena azul. Ele a segurava com as 2 mãos, como se fosse o tesouro mais valioso e frágil do mundo. É linda. Fabiola se ajoelhou para ver de perto. É da minha mãe, Gael disse com certeza. Ela me mandou para me dizer que está bem, que está feliz de a gente ser feliz. Márcio sentiu um nó na garganta. Não sabia se penas azuis vinham do céu ou simplesmente do parque. Mas sabia que seu filho havia encontrado paz, e era tudo o que importava. Você tem razão, disse abraçando Gael. Sua mãe quer que a gente seja feliz, e a gente é. Somos felizes. Márcio olhou para o filho, olhou para Fabiola, olhou para o céu azul e as nuvens brancas e as árvores verdes. Olhou para a vida que quase havia deixado passar. Sim, campeão, somos felizes. E pela primeira vez desde que Isabela morreu, era verdade. Não uma felicidade perfeita. Não uma felicidade sem dor nem cicatrizes. Mas uma felicidade real, construída sobre honestidade, presença e a coragem de amar sem garantias. As câmeras lhe haviam mostrado a verdade, mas a verdade não estava no que Fabiola fazia ou deixava de fazer.
A verdade estava no que ele se recusava a enxergar, que o amor mais poderoso não é o que protege da dor, é o que tem a coragem de senti-la e segue em frente assim mesmo. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa aquele like que você estava segurando desde o começo. Conta nos comentários de qual lugar você está assistindo, seu comentário é muito importante para mim. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Até a próxima!